Boa tarde a todos, espero que vocês estejam me escutando bem. Vamos ver a minha apresentação, se a gente consegue colocar a apresentação aqui na tela, por favor. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês na Febrabantec hoje, evento lotado, então muito bom estar aqui num evento presencial, segundo desde agosto, né, passado. E o que eu quero conversar para vocês um pouquinho é o tema de IA generativa e como a gente está aplicando IA nos negócios. E como a gente está aplicando tecnologia para poder alavancar a nossa missão, que é empoderar pessoas e organizações a conquistar mais. A gente olha a tecnologia na Microsoft de uma forma para que a gente use-a para transformar a sociedade, a economia e a proteger o planeta. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir disponibilizá-la para cada pessoa, para cada empresa, para cada indivíduo, não importa de qual segmento. E é importante também a gente contextualizar do porquê da tecnologia. Então nós também somos contra a tecnologia apenas pela tecnologia, mas a gente busca desenvolver algo para endereçar desafios reais. Hoje nós vamos falar de alguns desafios reais que a gente encontra dentro das organizações do sistema financeiro, mas existem alguns desafios de negócios, e aqui eu cito alguns do Fórum Econômico Mundial, que mostram desafios que todas as nossas empresas enfrentam todos os dias. E aí a gente desenvolve tecnologia para ajudar vocês a mitigar esses problemas. O primeiro é cibersegurança, e aqui a gente vê, esse pode ser um obstáculo até para a adoção de tecnologia. Então, como a gente entrega IA para proteger de cibersegurança. A gente está falando de falta de talentos, essa é uma dor em todos os segmentos de mercado, mas especialmente no mundo de TI. E aí quando a gente olha que essa falta de profissionais não afetam só as Big Techs, mas afetam vocês, porque afinal todos nós hoje somos Big Techs. Toda empresa hoje é uma empresa de software, é uma empresa de AI. E a gente fala de ambiente regulatório, a gente fala de instabilidade e perturbações geopolíticas. Então tem muita coisa, agentes internos e externos, impactando o nosso negócio, e é para isso que a gente desenvolve tecnologia, para ajudar vocês nessa jornada. E o que não nos falta hoje são incertezas. A gente fala que vive no mundo BANI, no mundo VUCA, não importa o acrônimo que a gente usa, realmente os nossos negócios eles são impactados por diversos fatores, muitos deles externos, e vimos uma Covid recentemente, onde a gente teve que fazer um shift brutal de um trabalho presencial para um trabalho 100% remoto, e aí usamos tecnologia para a continuidade dos negócios. A gente volta para o mundo híbrido, e o mundo híbrido oferece outros desafios, e aí a gente encara uma ruptura na cadeia de suprimentos globais, a gente vê todo esse embate geopolítico, a gente vê as pressões pelas reduções de carbono, e ao mesmo tempo, com tudo que está acontecendo, a gente emitindo mais carbono na atmosfera. Então, com tudo isso, o que não nos falta são incertezas. E aí nós, responsáveis, executivos das nossas empresas, temos a pressão de fazer mais com menos. Acho que todos vocês devem ver o dilema que a Microsoft também vive, é como que eu vendo mais, como que eu gero uma melhor experiência para o meu cliente, como que eu inovo mais, como que eu sou mais resiliente e ao mesmo tempo, como que eu reduzo meus custos operacionais, como que eu mitigo os meus riscos. Então, se eu quero fazer mais com menos, eu preciso mais do que nunca de tecnologia, e aí entra a inteligência artificial como o grande agente transformador, e especialmente a IA generativa, que é um tema que eu venho falando absolutamente todos os dias nos últimos 8 meses, quer seja no almoço de família, na igreja, no velório, na festa e nos eventos, a gente só fala de IA generativa. IA não é uma coisa nova, a gente já fala de inteligência artificial desde os anos 50, onde os cientistas começaram a criar fórmulas para poder resolver equações. Então os primeiros programas dos computadores já era a primeira forma da gente pensar no conceito de inteligência artificial, anos 50, anos 60. Aí mas você não escalava com isso. Aí, anos 70, a gente começa a incorporar modelos matemáticos, modelos estatísticos, e a gente começa, e também máquinas com maior poder computacional. A gente começa a amplificar
o poder da programação. Anos 90, a gente começa a falar em machine learning, que aí é a IA aprendendo com, né, o algoritmo aprendendo com os dados. E você começa, de novo, mais capacidade computacional é necessária e maior capacidade de escalar. Vem o Deep Learning, que é a gente usar modelos matemáticos que tentem imitar a forma do nosso cérebro funcionar. E agora vem IA generativo, e isso é um investimento muito bacana, porque aqui a gente tem o nosso ponto específico, que é o OpenAI no Azure, o OpenAI dentro da Microsoft, que traz uma revolução em IA generativa, que é um modelo, um algoritmo baseado no que a gente chama de Large Language Models, LLM, então um modelo treinado com bilhões de parâmetros e que ele vai gerar, ele não vai só responder e aprender com os dados, ele vai gerar em cima novas coisas, vai criar imagens, ele vai criar textos, ele vai criar código baseado em todo um contexto e no que ele foi treinado. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma parceria com a OpenAI em 2019, e nessa parceria a gente começou a treinar o modelo quando a gente lança o GPT-3, e esse modelo ele foi treinado com 175 bilhões de parâmetros. O modelo anterior foi treinado com, o GPT-2 foi treinado com menos de 2 bilhões de parâmetros. Daqui vocês conseguem imaginar o poder dessa tecnologia. E o GPT-4 a gente parou de contar, porque realmente o volume de dados necessários para treinar o algoritmo é gigantesco, e o poder computacional, porque se fala muito na criação do próximo IA generativo, mas aqui a gente não está falando só de algoritmo, mas o poder computacional que eu tenho por trás dele é que vai fazer toda a diferença. E aí, como que eu vou usar isso também? E do ponto de vista seguro, também faz toda a diferença. Acho que a gente viu muito essa semana ChatGPT sendo hackeado e qual o impacto disso. Então a gente vai falar um pouquinho também de como usar a tecnologia de forma segura. E essa tecnologia, como eu falei, ela pode gerar texto, ela pode gerar bate-papo, ela pode gerar imagens, ela pode gerar código através da linguagem natural. Então a gente fala que o OpenAI, junto com o Azure ou GPT-4, é um algoritmo mais poderoso desse nosso momento, dessa nossa era, operado pela interface mais poderosa, que é a linguagem natural, que é a linguagem humana. E aí eu posso dar um comando e pedir para gerar código, então um comando em linguagem natural, me gere uma lista, que estava no slide anterior, mas me gere uma lista das Janes que moram no Texas, e sai um código em si para poder gerar isso, ou me gera um slogan, ou me faz um resumo de um texto para mim, ou gere uma imagem, e aí tinha uma imagem de uma bola de fogo toda colorida. Então eu consigo dar uma mensagem em linguagem natural e consigo ter uma resposta com alto grau de assertividade. Mas aí chega o GPT-4, que ele vai além dele gerar dados, imagens, voz, código, ele consegue entrar e entender contextos. E aqui nesse slide vocês conseguem ver bem que a gente consegue perguntar para a IA o que tem de bizarro nessa foto. E ela consegue reconhecer que não é usual uma pessoa passando roupa na traseira de um táxi. Uma tábua de passar, né, conectada na traseira do táxi. Ou consegue identificar causa e efeito. Então se eu derrubar a luva aqui, o que acontece com a bola nessa gangorra. Então, esse é um poder aqui, é um recurso super poderoso que transforma a forma como a gente vai usar a tecnologia. E a gente veio, então, fizemos a parceria com a OpenAI em 2019, fizemos um aporte financeiro, e desde então a gente juntos vem treinando o algoritmo, e nós incorporamos o GPT-3 e agora o GPT-4 como um motor dentro de IA, dentro das nossas ferramentas. E a gente está querendo ir além, que é desenvolver IA aplicada ao seu negócio. Então eu não quero só trabalhar com dados públicos, mas quero trabalhar com os dados dos meus clientes de forma segura. E aí a gente usa o mecanismo do OpenAI no Azure. E isso é super importante, gente, para a gente desmistificar, porque eu estou vendo que muita gente está barrando o uso do ChatGPT na empresa por medo ou
para evitar riscos de cibersegurança. Na verdade, quanto mais gente usa dispositivos e usa softwares da empresa, maior é a área de superfície de ataque. O que nós temos que fazer é criar mecanismos de proteção, criar barreiras de proteção, e quando você usa toda essa tecnologia dentro do Azure, você está tendo os seus dados protegidos, você tem toda uma estrutura de proteção ponta a ponta, e aí é um diferencial da Microsoft, que hoje é a maior empresa de tecnologia do mundo, onde a gente está protegendo o dispositivo, eu estou protegendo um ambiente multi-cloud, um ambiente híbrido com diferentes sistemas operacionais e, de novo, uma solução de ponta a ponta. E isso faz toda a diferença para que vocês possam, sim, usufruir do benefício de toda essa tecnologia, mas dentro de um ambiente extremamente seguro. Esse é um ponto bastante importante. E aí vem a pergunta, mas aonde eu uso toda essa tecnologia? Posso usar para fazer código, e aqui revoluciona realmente. Eu posso usar para texto, quando eu tenho um grande volume de textos, contratos, informações, processos. Quando você tem um grande volume de dados para analisar, para resumir, para identificar pontos de trabalho, aqui faz todo sentido usar IA generativa. E isso nos permite fazer o que a gente chama da arte do possível. Então, tudo é possível, começa com a gente empoderando as próprias ferramentas da Microsoft e depois disponibilizando ferramenta para que vocês criem sua própria IA generativa ou criem os seus próprios copilotos. E nós vamos falar muito em copiloto, porque aqui eu não quero um autopilot, que a IA me substitua e venha destruir o planeta. O que eu quero é um copiloto, a IA que me empodere, a IA que amplifique os meus poderes. E eu acho que isso faz toda a diferença. Nós vamos falar muito também em IA responsável, e a Microsoft ela promove esse tema de IA responsável, promove a discussão, e a gente traz isso também como um framework na criação de IA para a gente e para vocês. Então, o que é o copiloto? O copiloto é um motor, é um algoritmo baseado no GPT-4 que está inserido em cada uma das nossas ferramentas e nos ajuda a transformá-las e empoderando o meu trabalho, fazendo tarefas num prazo muito mais reduzido. Por exemplo, o Copilot do Excel. Então eu tenho o Copilot dentro de todas as ferramentas de Office. Aqui no Excel eu posso perguntar em linguagem natural para uma planilha qual a tendência de vendas. Gente, eu estou na última semana de ano fiscal. Vocês imaginam aqui a minha ansiedade para o meu fechamento. Eu pergunto para a minha planilha quem que já bateu as metas de vendas, quanto falta para bater, qual a região que está mais complicada, e a planilha pode responder para mim, eu posso criar um gráfico, tudo isso com linguagem natural. Eu posso pedir para fazer uma apresentação, estarei na Febraban, vou falar de IA generativa, esses são os documentos que eu tenho, coloco os papers, um documento doc, um site, construo a minha apresentação em 10 slides. E aí o PowerPoint vai construir a apresentação. De novo, é meu copiloto, ele constrói a apresentação, mas eu decido o slide que fica, eu posso mudar o texto, eu valido. Então, esse é o lado legal da tecnologia, porque ele me sugere algo para eu ganhar tempo, mas a decisão final é minha. A gente pode falar do Copilot no Word. Também vamos sintetizar um documento ou vamos criar um relatório baseado nesses distintos documentos. Então, eu abro a janelinha do prompt do Copilot e anexo os documentos e peço para gerar um sumário executivo. Eu posso usar isso para me ajudar a ler os meus e-mails. E aqui eu vou contar uma historinha que só deve acontecer na Microsoft. Eu, como presidente, quando tem escalação de um cliente e chega para mim, tenho que tomar uma decisão, tem mais de 50 e-mails na thread por trás. E aí eu tenho que ler desde aquele e-mail lá atrás, e a réplica da réplica, e assim por diante, para entender o contexto, depois ver as ações que foram tomadas, o que funcionou e o que não funcionou e que escalação eu tenho que fazer. Eu posso perguntar para o Copilot, por favor, resuma qual é o problema, o que tem de ação e o que querem de mim. E o Copilot vai dizer, olha, esse e-mail trata de um problema técnico no cliente X, já foram tomadas essas e essas ações e a equipe está pedindo ajuda aqui.
E eu falo, Copilot, redige uma resposta para mim e eu formato, confirmo a resposta, altero o formato. Então, um ganho de tempo importante. Uma outra coisa, Copilot no Teams, que eu posso chegar para o Teams, então eu posso aceitar uma reunião, declinar, colocar na tentativa ou seguir a reunião. Então, se eu não puder estar presente naquela reunião e quero segui-la, eu clico nesse ícone e o Copilot participa no meu lugar. E ele vai me dar o resumo das atividades, o que foi discutido, então teve o resumo da discussão, as ações acordadas e o que foi atribuído a mim. Então, muito legal esse tipo de iniciativa, porque, de novo, está aqui para me ajudar a ser mais efetiva, a ser mais precisa. A gente vai além, a gente tem o Copilot em todas as nossas ferramentas, a gente tem o Copilot para Customer Insights. Quem daqui não quer prestar um melhor serviço para o seu cliente? Quem daqui não quer fazer uma campanha de marketing mais direcionada, onde vai ter um ROI melhor? Então eu posso perguntar para o Dynamics, se vocês têm lá o nosso CRM, posso fazer perguntas para o Dynamics para construir uma campanha de marketing. Aqui eu vou construir uma campanha, é o caso de um fabricante de bebidas, aqui nós estamos falando da Negroni, da Campari. Eu vou construir uma campanha de marketing num bar e eu quero saber quem isso aqui é o público-alvo, quem iria nesse tipo de campanha, quais bares participaram ano passado. E posso fazer a mesma coisa para vocês, do sistema financeiro, uma seguradora, quero lançar uma campanha para que grupo de clientes? Eu vou pegar um grupo da terceira idade, quem está aqui na minha base de clientes? Como que eu vou lançar essa campanha? E posso ir além de trabalhar os Customers Insights, eu posso fazer todo o desenho da campanha propriamente dita, desde criação da logotipia, o desenho gráfico da minha campanha, o texto. Então, sempre com linguagem natural, onde o Copilot vai me dando os dados, respondendo as perguntas que eu faço em relação aos dados, mas também vai desenhando a campanha e eu vou validando, eu gostei da imagem, eu não gostei da imagem, muda, cria um texto, eu quero texto com esse tom, não ficou bom o texto, e o Copilot vai sugerindo e eu vou trabalhando e refinando minha campanha. De novo, é o meu copiloto. Copilot para criar virtual agents. Qual é a dor da gente? Nós como consumidores, quando a gente fala com um bot, é bastante complicado, porque o bot ele é treinado para algumas perguntas, para responder algumas perguntas, e geralmente nunca foi treinado para a minha pergunta. Então, como que eu crio um bot que consiga entrar num contexto, entender a discussão, resumir e me ajudar efetivamente? Isso significaria economia para todas as nossas empresas. Mas mais que isso, como que eu crio um bot? E aqui qualquer um de nós em 5 minutos consegue criar um bot, porque você vai clicar no Virtual Agent, vai pedir para criar um bot, e você pode criar isso da sua empresa hoje. Dando o website da sua empresa, ele cria o bot e você pode começar de imediato a interagir com ele, fazer perguntas sobre a sua empresa. Então, se eu vou falar em segurança, a gente vai muito além. Não tem como falar de cibersegurança sem falar do tamanho que é esse mercado. Então, e aqui a gente só vai conseguir ganhar essa batalha com muita tecnologia, com muita inteligência artificial. Cibersegurança é a terceira maior economia do mundo. É um negócio que gira 8 trilhões de dólares por ano. É um crime de alto ROI, porque tem baixo custo para ser um hacker. Eu compro senha, eu compro identidade na Deep Web, baratinho. Então, como que eu me protejo, como que eu protejo o meu cliente? Então, primeiro, 8 trilhões de dólares de negócio, a gente teve ataques de senha por segundo, mais de 1.200, isso crescendo, dobrou em relação ao ano passado. Hoje, quando um hacker entra, invade a minha empresa, ele demora um pouquinho mais de 1 hora para começar movimentos laterais. Isso significa que cada minuto conta. E, de novo, eu não vou impedir o ataque, mas eu posso criar barreiras que esse ataque não evolua dentro da minha empresa. Eu tenho que trabalhar a resiliência cibernética. Então, a pergunta não é se vocês vão ser atacados, é quando. E a pergunta é como que eu me protejo ou como que eu garanto uma resiliência cibernética. E meus slides sumiram, então não sei se vocês estão vendo aqui, porque aqui eu perdi a visão, mas como que eu garanto, então, a resiliência e a retomada da minha operação? Então,
qualquer minuto conta. Uma outra coisa que é importante mencionar, e aqui de acordo com a Gartner, a gente tem hoje, cada cliente, mais de 70 soluções, em média, 70 soluções de segurança. Quando você pensa numa jornada, imaginem você, uma coisa era quando vocês eram on-prem, dentro da empresa, com todos os funcionários acessando seus ativos de dentro da empresa, e hoje todo mundo com seu dispositivo, bring your own device, eu estou com o device da empresa, eu estou com o device pessoal, eu sou multi-cloud, eu tenho 2 nuvens na empresa, mas o meu ambiente é on-prem. Como que eu trabalho tudo isso com segurança? Então, essa é uma grande questão e começa com você criando uma jornada de segurança end-to-end, porque se você for trabalhar com 30, 40, 50 vendors diferentes, além de ter um impacto de custo importante aqui, criar uma jornada sem pontos cegos entre uma solução e outra, já é complicado. E aqui a gente tem também a tecnologia para ajudar. E ainda para ajudar, faltam profissionais qualificados. No mundo de TI, nos faltam milhões de profissionais no mundo. No Brasil, no mundo de TI, faltam 400 mil profissionais, segundo a Brascom, e muitos deles aqui na área de cibersegurança. Então eu preciso aqui, e o Copilot vai me ajudar, então não só a Microsoft oferece para vocês ferramentas para vocês terem uma jornada, desde o endpoint, de cloud, de multi-cloud, ambiente híbrido, diferentes sistemas operacionais, CIEM, XDR, eu consigo te dar uma solução de ponta a ponta de segurança, eliminando os pontos cegos, diminuindo o número de vendors, mas consigo usar o Copilot para me ajudar a identificar como que eu estou na minha jornada de segurança. Qual é o meu security score? Posso perguntar para ele. O que aconteceu naquele último ataque? Posso perguntar para ele. Ou mais, eu posso, através do Copilot, pedir para ele me ajudar a construir aquela engenharia reversa, que é entender como ocorreu o ataque. E aí, por exemplo, o meu Defender for Endpoint dá um alerta, ele identificou um ataque, ele bloqueia e me dá o alerta, e aí eu consigo pedir para o Copilot o que aconteceu. E aí, se você tem a solução Defender, eu tenho o Sentinel do outro lado, eu vou conseguir criar aquela engenharia reversa e a estrutura do ataque para identificar que máquinas foram impactadas, por onde o hacker andou, em questão aqui de minutos. Agora imaginem vocês, hoje vocês levam dias para poder construir essa árvore. E se vocês pensarem que quando tem aquelas soluções multi-vendors, às vezes vocês nem conseguem construir essa árvore com precisão. E aí, construindo essa árvore, eu ainda consigo gerar relatórios, eu consigo criar o meu relatório executivo para compartilhar com os líderes da empresa. Então, isso é um pouco do que o Copilot está fazendo com a gente. A gente está fazendo com o Copilot para levar mais serviços para vocês. E aí, um pouquinho mais de Copilot, lançamos Copilot para Windows há um pouco mais de um mês, e aqui o Copilot para código, e recentemente no Build o Copilot X, onde eu consigo trabalhar criação de código, aí fala, vou substituir o dev? Não, eu estou deixando o dev mais produtivo e mais feliz, porque ele parou de fazer aquelas coisas chatas, que é o código básico, ele para de ficar testando o código, ele pede para o Copilot testar o código, o Copilot identifica o bug, então me ajuda, me dá uma sugestão para corrigir esse bug, o Copilot dá a sugestão para ele corrigir o bug. Ele ajuda o dev mais júnior a entender, a ter qualidade de código. Ele ajuda vocês a documentarem o legado. O legado hoje muita gente não tem documentação. Eu não consigo nem migrar para a nuvem porque eu tenho medo de mexer naquilo lá. Então eu documento o legado e depois trago isso para Java, para Python. Então é esse o Copilot ajudando a gente de A a Z nas ofertas da Microsoft. E o que a gente fez no Build foi disponibilizar para vocês não só o Azure, o OpenAI dentro do Azure, mas a gente está criando algumas ferramentas para vocês criarem sua própria AI. Então tem o AI Factory no Azure, que você vai criar, vai treinar o seu algoritmo, vai testar o seu algoritmo dentro de um framework de IA responsável. A gente tem aqui
uma outra super novidade do Build, que foram os plugins. É você criar o seu próprio Copilot para o seu call center, para o seu grupo de atendimento, para o seu grupo de vendas. Então nós estamos disponibilizando o motor, a engine do GPT-4, que foi incorporado dentro das ferramentas Microsoft. Eu encapsulo ela e disponibilizo para os clientes para que vocês possam criar os seus Copilots. Aí você fala, tá bom, mas como que eu começo? E como que eu começo no setor financeiro, que é um setor tão regulamentado? Então a gente recomenda que vocês comecem dentro de casa, testando aplicações, porque é sempre mais, a gente tem que controlar o ambiente da IA quando a gente leva para os clientes, então a gente precisa treinar, aprender a usar a ferramenta, então a gente chama isso de horizonte 1, e aqui precisa da validação sim do humano, sempre importante ter o humano por trás da ferramenta de IA, pois a gente, no horizonte 2, com a maturidade da empresa, passando por essa primeira fase, a gente começa a criar os recursos que vão interagir com o cliente. De repente eu crio um bot, um sistema num dos meus canais de comunicação com os meus clientes, e aí eu abro para o cliente. E no terceiro horizonte, quando já tem maior maturidade, aí sim eu automatizo processos e transformo o meu negócio, eu crio produtos. E isso que é muito legal, que a gente começa a monetizar a IA. E é o que os nossos clientes querem, porque vocês da área financeira hoje em dia têm que expandir os horizontes e surpreender os seus clientes com uma série de serviços que a princípio não faziam parte do serviço do setor financeiro. A gente está falando em hiperpersonalização, então eu quero que vocês me conheçam, que conheçam os meus gostos, conheçam o que eu não gosto e que trabalhem facilitando a minha vida. Então, se vocês conseguem fazer isso, vocês vão se diferenciar. E aí, a inteligência artificial pode ajudar muito nesse sentido. E a gente tem toda uma especialização na Microsoft, no mundo de tecnologia, mas também no mundo, nos diferentes mercados ou nas diferentes indústrias. Então nós temos na Microsoft, a gente está investindo em profissionais especializados no setor financeiro para trazer toda essa tecnologia, embarcar e colocar no setor. Então, e aí serve para os bancos, para o mercado de capitais, para as companhias de seguro. E aqui tem aplicações muito específicas de cada uma dessas áreas e tem aplicações comuns. Então o que a gente tem hoje é um grupo de especialistas na organização do setor financeiro e também parceiros, e se vocês cruzarem aqui atrás, não, da trás na verdade, a Microsoft está aqui expondo com vários parceiros diferentes soluções para que vocês possam acelerar a sua adoção de nuvem. E aí a adoção pode ser Contact Center, esse é muito óbvio, onde eu consigo resumir conversa, eu consigo apontar o que é preciso, eu consigo identificar qual é o próximo passo para servir meu cliente, eu consigo dar sugestões para o cliente, na medida que você evolui para o horizonte 2, eu consigo interagir e oferecer produtos para o meu cliente. A gente consegue usar IA na detecção de fraude. A gente, por exemplo, com a Nuance, a gente trabalha assinatura de voz. A gente consegue identificar fraude em questão de segundos e isso faz toda a diferença. A Nuance tem uma efetividade maior que 90% na identificação de fraude utilizando biometria de voz. A gente pode empoderar os advisors, então os seus gerentes, os gerentes de agência, os gerentes de pessoas, como que eu empodero e levo para esse profissional o que aquele cliente específico que está na linha está precisando. E aí eu consigo levar esse tipo de informação. Eu consigo trabalhar toda a parte de compliance. O setor de vocês é altamente regulado e vocês trabalham com inúmeros contratos, inúmeras documentações. Então, como que eu consigo trabalhar toda essa documentação de uma forma efetiva, ajudando o seu jurídico, ajudando todo o aspecto regulatório, ajudando os auditores. E aí, a acessibilidade é um outro ponto importante, porque a gente pode não só, aqui a gente fala em tradução para diferentes idiomas, mas a acessibilidade aqui no Brasil, nós temos compromisso legal com cotas de pessoas com deficiência e a inteligência artificial está aqui para empoderar também as pessoas com deficiência a fazer mais.
que falar só do bot, e aqui a gente vai de casos de uso e a gente fica à disposição, acho que vai ser legal vocês visitarem a gente no stand, onde a gente pode começar a detalhar casos de uso em diferentes áreas, desde treinamento até criação de produtos, processo de abertura de contas. Aqui é um exemplo dentro do setor de banking, mas a gente tem realmente uma amplitude gigantesca de serviços que a gente pode ajudar vocês. Então convido vocês, vão lá no stand que a nossa equipe vai poder entrar em detalhe em cada uma dessas caixinhas, mostrando como que a gente funciona. Só aqui importante, a gente tem, dentro do Azure, a gente tem vários serviços cognitivos de IA, não só IA generativa. Então também a nossa equipe vai ajudar vocês a escolherem qual é o serviço mais adequado para a minha necessidade. Eu não preciso de um canhão para matar a formiga e a gente tem aqui toda a parte de custo-benefício que a gente ajuda vocês nessa jornada. E a gente tem vários exemplos aqui, vou dar um da AGU que é muito legal. A AGU, ela trabalha, Advocacia Geral da União, ela tem 20 milhões de processos que ela trabalha hoje. Ela tem 80 mil citações, ela faz 80 mil citações dias. Vocês imaginam trabalhar esse volume de documento, o que é? Nós fizemos agora um material, uma POC de IA generativa, e nós estamos ajudando os advogados a construírem as petições, a responderem de uma forma muito mais ágil, porque a IA está lendo o processo, ela vê a jurisprudência, ela vê tudo que está acontecendo em volta e ela consegue construir uma petição. Mesma coisa aqui na PicPay, aqui é serviço ao cliente, aqui é a omnicanalidade, como que a gente trabalha os canais e cria uma experiência fluida, sem atrito para os clientes. A IA no Banco Central, aqui no Real Digital. A Microsoft, ela é o provedor de nuvem que está mais presente. A gente está com 4 consórcios formalizados hoje dentro do Real Digital, que é um projeto super bacana do Banco Central. Que uma grande preocupação com segurança, então a gente tem que estar atento ao tema, e de novo eu volto ao tema Microsoft, com a sua segurança ponta a ponta, ainda a parceria com a Intel, onde a gente trabalha em Confidential Computing, isso é, eu encripto o dado em uso, eu aumento de forma significativa a segurança no blockchain. E é isso, gente, é isso que a gente tem hoje para apresentar para vocês, uma tecnologia que está disponível hoje. A gente recomenda que vocês comecem pequeno, trabalhem num ambiente seguro, vocês sim podem usufruir de toda essa tecnologia dentro de um ambiente enterprise, dentro de um ambiente seguro, e a gente tem aqui vários parceiros no nosso stand com diferentes aplicações de auditoria de fraude, de experiência do cliente, hiperpersonalização, modernização, tem um pouco de tudo que é o que vocês devem estar enfrentando hoje. E só para finalizar, vale dizer que tudo isso traz inúmeras oportunidades de negócio para todos nós, mas também aumenta a nossa responsabilidade. E aumenta a nossa responsabilidade no cuidado com os dados, então os seus dados são seus e eu reforço isso, venham trabalhar dentro do ambiente do Azure, que vocês vão estar com seus dados protegidos, e a gente tem o framework de IA responsável, e a gente tem dentro das nossa AI Factory, a gente trabalha com vocês na construção, a gente ajuda vocês a construírem esse framework, adotarem esse framework, e o que a gente quer realmente é que a tecnologia ela esteja segura, que ela seja imparcial, que ela seja respeite os seus dados, que ela seja transparente e que ela seja responsável. Com isso eu tenho certeza absoluta que nós seremos capazes não só de endereçar os desafios do planeta e da sociedade, trazendo benefícios para todos nós, colocando a tecnologia a serviço do homem e não ao contrário. Então, agradeço vocês, agradeço esse espaço aqui na Febraban. Temos muito mais coisa para falar com vocês no nosso stand. Tenham uma ótima semana. Muito obrigada.